Olá, então a live de hoje vai ser com o Matheus sobre como ter uma mentalidade empreendedora. Eu vou estar chamando ele aqui agora para nós estarmos conversando com ele e ele vai explicar como que foi o processo dele ter saído de CLT e hoje ele tem o próprio negócio dele, ele trabalha em casa utilizando a internet. Então vamos conversar com ele e vamos saber que tipo de mentalidade ele teve que ter para conseguir suportar esse processo de mudança que ele passou. Ok? Então vou chamar ele aqui. Bora lá. Bora lá, eu acho que foi o convite. Vamos ver. Deu certo aí? Opa, deixa eu só inverter. Só- Aí, Isso. Fechou. fechou. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, cara, nós estávamos conversando no direct ali esses dias e o que me chamou a atenção, Sim, cara, sim. foi a tua história, que é o que a maioria das pessoas hoje estão buscando, trabalhar por conta Uhum, própria, montar o próprio negócio, ter uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo, ter autonomia, né, que é o teu caso, né, porque como você sim. trabalha para você, você trabalha em casa, então você consegue montar teu horário, claro que tem que ter uma disciplina, porque senão vira uma bagunça também, né? Sim. Cara, me conta com o que você trabalhava antes, tipo, qual área que você trabalhava antes e o que você faz hoje? Tá, então eu vou começar desde o início, né? Tipo assim, Isso. dos meus trabalhos e o que me fez, né, chegar hoje, tomar essas escolhas. Porque assim, o meu início de trabalho, eu comecei como menor aprendiz, né? Num programa social que tem aqui na cidade e que me abriu as portas, assim, para as empresas, né, para trabalho, para o meio de trabalho. E lá eu fiz 2 anos de curso, né, profissionalizante, no caso administrativo. E nesse meio tempo, durante o curso, a gente tinha oportunidade de iniciar já nas empresas, como menor aprendiz, no caso meio período, né, no processo ali de entre estudo, que também estudava, né, estava finalizando o ensino médio e fazendo esse meio período na empresa. No caso, eu comecei. A minha primeira oportunidade foi num hotel, num grande hotel aqui da cidade. Já tive uma boa oportunidade de início, né? No setor de. A gente ficava no setor administrativo, no financeiro, no departamento pessoal, RH. Então, conhecendo mesmo os processos, né, dentro da empresa, como era gerido. Então, tinha um bom contato ali já Ah, com pessoas, né? ali que você entrou no mercado de trabalho. Sim, ali é onde já tive minha primeira oportunidade de ter o meu trabalho, né? Receber por isso e poder ser um profissional. E quanto tempo você trabalhou de CLT, trabalhou para os outros assim? Então, isso eu não vou lembrar a data exata, mas foi em 2012 até, quando eu fazia isso, que foi essa a minha primeira experiência. Então faz um tempinho já. Uns Aí 10 nisso anos. eu fiquei 2 anos nesse hotel, como menor aprendiz. Nisso eu já vou resumir um pouco, né? Uhum. Daí dentro desse mesmo programa de menor aprendiz, eu fui para uma outra empresa de exames admissionais, caso para exame admissional, periódico, aqueles exames de quando entra na empresa, né? Ou Certo. demissional também, quando vai sair. Tive uma experiência ali, fiquei mais 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses lá. Nisso, tinha um gerente meu lá, que trabalhava lá nessa empresa, nessa clínica. Já o meu segundo trabalho. E ele foi demitido, né? Ele teve lá algo que aconteceu, ele precisou sair da empresa, foi demitido. E ele foi para uma empresa que eu era paciente, na verdade, que é uma clínica odontológica. E um certo dia eu fui fazer a manutenção, né, de um aparelho que eu usava, e ele estava lá. Eu estava lá sentada, aguardando a oportunidade na espera, né, para ser chamado para o atendimento. E ele me viu e falou: Matheus, você aqui, o que você está fazendo aqui? Eu falei: o que você está Hum. fazendo aqui, né? Eu era paciente lá. Daí nisso ele já me chamou antes da minha consulta, falou: vem cá. Me chamou na sala com ele,
que ele era o gerente, né, naquele momento da empresa. Poucas semanas depois, né, ele saiu dessa clínica e foi para outra clínica, onde eu era paciente no dentista. Aí ele me deu uma oportunidade lá também, abriu as portas para mim. Me convidou, né, para fazer uma entrevista. Naquele mesmo dia, nesse mesmo momento, eu fui com a doutora da clínica e fiz uma pequena conversa assim, com ela, uma entrevista, né. Conversamos e, tipo, houve um interesse por parte dela e por mim também. A gente já ficou meio que acertado. Nisso eu fui fazer uma outra entrevista e beleza. Tive a oportunidade de começar lá. Isso foi em 2014 já. Ok. Fiquei nessa empresa, nessa clínica por 4 anos e meio, que foi até o final de 2018, até em junho de 2018. Então eu fiquei lá como recepcionista, atendente. Para você ter recebido essa oportunidade, dá para se dizer que foi meio que o que fez com que ele, tipo assim, numa consulta, demonstrasse interesse em te contratar? Ele te conhecia antes? Ele já conhecia o teu desempenho? O que aconteceu para que do nada, entre aspas, né? Ele te abordasse e te chamasse para trabalhar na equipe dele? Então, como o meu primeiro trabalho foi no hotel, aí eu saí do hotel, fui para essa clínica de exames admissionais, né? E ele era gerente lá, nesse momento. Aí ele foi demitido dessa clínica de exames admissionais então, e foi pro dentista. Ali a gente se conheceu, ali foi o nosso contato. Sim. Ali a gente já teve um vínculo, eu conversava bem com ele, até admirava, né, a postura dele e tal. Sim. Com o trabalho, a gente tinha uma boa relação. E por a gente, nós, né, no caso, naquele tempo, os alunos, sermos menores aprendizes, que era menor de idade, tinha um relacionamento mais amigável, mais facilitador, né, na empresa, assim, com os processos do trabalho e tal. Então, nisso a gente cria um vínculo maior. E nisso ele saiu de lá, ele foi demitido. E eu senti aquilo, tipo, falei, poxa, eu, dedicado, né, responsável, faço tudo certo. Não entendia bem naquele momento. Eu estava conhecendo, né, o mercado de trabalho, conhecendo como as pessoas agiam no trabalho, o que acontecia, né. Aí um certo dia, como eu falei, eu fui fazer minha consulta no dentista. E nisso ele estava lá, porque ele tinha sido contratado lá. Como gerente, ele já estava lá. No dia que eu cheguei, ele já estava trabalhando há uma semana, cerca de uma semana lá. Nisso ele me viu e falou, ô Matheus, você aqui. Aí por isso ele me convidou, porque estava necessitando de um atendente na clínica, dentista. E como lá eu já estava fazendo essa função, na clínica que ele estava, entende? Eu só migrei de empresa mesmo. Ele migrou de empresa e eu migrei junto, praticamente. Certo. Só que o ponto que eu percebi ali, o que aconteceu, foi o quê? Cara, você deve ter prestado um bom serviço lá, você deve ter entregado mais do que era pedido para você, e é um dos pontos que eu sempre bato aqui, que tem que ter esse tipo de mentalidade. Eu sempre tenho que estar entregando mais do que é pedido, por quê? Porque alguém está olhando. Lá na frente eu vou me beneficiar com isso. Então pode ser que no primeiro momento, talvez ali ele até esteja ele mesmo lá naquela época entregando mais para a empresa não reconheceu, mandaram ele embora por algum motivo, que não vem ao caso, né, mas mandaram ele embora. Você talvez não, você tinha um potencial, tanto é que você foi contratado por ele depois, então ele viu um potencial, você tinha um potencial ali, a empresa não conseguiu ver isso, mas alguém estava vendo isso aí, estava olhando, então eu sempre digo, cara, entrega o teu melhor, dá o teu máximo, e seja correto, honesto, porque alguém está observando e lá no futuro você vai receber uma oportunidade. Por isso que você plantou agora, que é a chamada de sorte. Do nada você foi contratado pelo cara. Então esse do nada aí leva tempo. Você tem que plantar para depois processo. Isso. E você ficou muito tempo trabalhando com ele. Quanto tempo ali já estava mais ou menos? Você já estava mais ou menos uns 4 anos no mercado de trabalho, né? Sim, isso. E quanto tempo levou ainda desses 4 anos? Você passou por algum outro lugar? Ou desse emprego você já foi para o empreendedorismo? No caso desse último da clínica que ele me contratou, isso, dentista? Você mencionou. Isso. Então, só para concluir um pouquinho, você falou, realmente lá nessa clínica admissional, eu
trabalhava bem. Por quê? Lá fazia mais de 200 a 250 atendimentos por dia. Então, eu ficava na recepção, atendente. Então, as pessoas que estavam ao meu lado ali, tinha cerca de 5 mais atendentes, né? Eu trabalhava como elas. Não tinha diferença minha, de um menor aprendiz, do que elas faziam. E eu fazia muito atendimento, eu realmente me dedicava. Nunca me pesei, sabe? Para mim ali era ótimo, né, o que eu fazia. Porque muitas vezes o que a gente está fazendo de mais difícil ali é aquilo que vai moldar, né, o nosso caráter e fazer a gente perceber a nossa habilidade, desenvolver. Então, eu acredito que ele tenha percebido isso, sim. Porque Com certeza. eu me destacava, eu li uma carinha de menino ali, numa bancada, com pessoas mais velhas, assim, né, que eu, de mais idade, porque eles já eram registrados CLT normal. A minha era menor aprendiz, apesar de ser um contrato em carteira. Mas aí, então, ok, fui para a clínica dentista com ele, né? E aí, o que aconteceu? Eu já estudava bastante, né? Tipo assim, essa questão de mentalidade, já tinha um hábito de ler livros de personalidade, de mudança de caráter, essas coisas, de autoajuda, né? Livros desse sentido. Então, eu sempre percebi, na verdade, de mim, assim, que eu tinha potencial para fazer algo que eu gostasse. Eu nunca olhei o mundo assim de uma forma que eu fosse fazer algo que eu me encaixasse em algo ali que alguém estava falando para eu fazer, por exemplo. E como que você, sim, você sempre sentiu esse potencial aí? Ou você Sim. desenvolveu ele durante esse processo aí no mercado de trabalho? Não, foi desde sempre mesmo, desde que eu me conheço, assim, por criança, desde criança mesmo, eu sempre consegui perceber em mim. Nunca me vi melhor que ninguém, jamais. Sim. Sempre acho que até respeitei demais meus amigos, amiguinhos desde criança, né? Colegas de escola, professores, todas as pessoas que passaram por minha vida. Sempre tive o máximo respeito e consideração, mas sempre também me valorizando, né? Interiormente, sabendo, assim, que eu sentia muito, entrando no sentido religioso, muito protegido por Deus, em vários aspectos da vida. Então eu comecei a perceber, poxa, eu tenho algum potencial. Eu me via com carinho nessa parte, especialmente profissional. Porque, assim, eu olhava as profissões, às vezes já mais jovem, né? Eu pesquisava ali os cursos e tal, eu não conseguia me encaixar. Tipo, eu sempre percebia que a faculdade, ela não forma alguém realmente para ser um doutor da sua área. Claro, tem as exceções, mas ela forma você para ser um empregado no sistema ali. Então, se a pessoa não tiver essa mentalidade, não tiver esse entendimento, ela não vai fazer a diferença, não vai conseguir avançar a mais do que ela pode, né? Não é passado aquela pegada empreendedora, né? Não é passado. Muitos casos raros, né? Ou de uma forma bem sutil ali, que não é dado tanta atenção. Não se sai preparado para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho no sentido de vou entrar aqui e vou expandir nessa empresa. Não, você tem a minha empresa, né? Isso. Você vai ser o funcionário de alguém. E não que isso seja ruim no início, porque você precisa de um treinamento, um aprendizado, uma experiência. Mas você percebe que ali, né, no meio do caminho, não tem esse nível a mais, se você não fazer por si próprio. Sim. Não tem a direção correta. Você tem que tentar arriscar mesmo, né? Então, aí eu sempre pensei assim, eu nunca consegui imaginar, por exemplo, trabalho fixo. Não que seja ruim, entende? Mas os trabalhos comuns, que são assim do dia a dia da vida, né? Eu sempre pensei, poxa, eu posso fazer algo mais, eu quero ter algo meu próprio, eu quero fazer algo por mim, algum talento que eu seja bom, algo que eu possa fazer. Então eu sempre tive essa mentalidade, né? De tentar me entender, conhecer algum potencial que eu tinha, algum dom, algum talento, habilidades, né? Nesse sentido. Isso é fundamental, né? Sim, com certeza. É isso que vai criando a nossa sede, né? De encontrar uma direção, um caminho que vai levar a gente, né? Ao que a gente quer ou que vai satisfazer a nossa alma mesmo, né? A nossa sede de fazer algo. Isso. E para conseguir descobrir isso, né? Onde que está o nosso potencial, qual área, tudo, a gente só vai descobrir isso a partir do momento que a gente começa a se autodesenvolver.
busca ler um livro Sim, de autoajuda, né? Inteligência sim, emocional, com certeza. É essencial. autodesenvolvimento. A palavra é autodesenvolvimento. Então, a partir do Sim, momento que a pessoa busca exatamente. conhecimento relacionado a isso, ela começa a se achar. Porque você me falou que você já tinha esse potencial. Você sabia Uhum. já desde pequeno que você tinha capacidade para construir algo grande. Então você já tinha essa Sim, mentalidade. eu já tinha. Eu não tinha essa mentalidade. Eu Mas era, apesar que eu era o eu contrário. percebia muita limitação em mim, Sim. mas eu sentia isso muito interior, sabe? Essa sede, essa Uhum. vontade. Por isso que eu precisei buscar recurso para entender o que, que era isso que eu sentia. Ou onde eu Certo? poderia me encaixar, algo que eu fizesse, né? Uhum. Mas então, Mas só para concluir. quem não tem isso dentro ainda, se acha incapaz, insuficiente, o que que eu fiz? Cara, eu inconscientemente, porque eu não sabia nem que eu tinha isso e nem sabia que dava para Uhum. mudar isso também, Estava mas eu adormecido. comecei, isso, eu comecei a conviver com pessoas que estavam vivendo uma vida fora da curva. E foi através desse convívio aí que eu fui pegando e mudando essa minha crença que eu tinha de que eu não era capaz. Porque as pessoas Sim, toda à minha volta começaram a conseguir conquistar algo e elas começaram a me falar como elas fizeram aquilo. E eu comecei a introduzir meio que na minha vida, meio que de forma inconsciente. E isso fez com que eu comecei a ter alguns resultados. E eu pensei, olha só, não sou tão ruim assim. Isso começou no jiu-jitsu. Então eu uhum. comecei a treinar jiu-jitsu porque eu estava sedentário. Aí lá eu comecei a me relacionar com umas pessoas que já tinham algum resultado, já tinham resultados maiores que os meus, dá para se dizer assim, usar essa Sim, métrica. E, cara, daí eu comecei a conviver com eles, fui para um campeonato, ganhei nos rola, que chama, que é na luta, durante o treino. Eu me sobressaía com alguns, eu disse, olha só, eu também sou capaz de alguma coisa. E tinha um cara que me incentivou a fazer um concurso, né? E eu fui lá, fiz um concurso, passei no concurso, ali deu uma virada de chave legal. Você legal. olha só, eu nunca imaginei que um dia eu fosse fazer um concurso porque me achava incapaz até de fazer o concurso. Quem dirá passar. Sim, Então, pelo sim. fato de eu ter passado, eu comecei a me desenvolver essa vontade dentro de mim, começar a mudar aquela crença de que eu não era capaz. Só que isso é um Uhum. processo bem longo. Eu até estava pensando essa Sim, semana, porque é dolorido. esse cara que me fez eu fazer esse concurso e tal, ele não mora mais aqui. Então, até essa semana eu estava lembrando dele, pensando em ligar para ele, para agradecer, porque ele foi uma peça fundamental lá atrás, né? E hoje eu Legal. entendo de algumas coisas que ele fez para tipo assim, cara, acorda, olha, tá vendo isso daqui? Indiretamente ele fazia isso, sabe? Então, se Uhum. envolver com essas pessoas que já têm um sucesso, dá para se dizer assim, automaticamente elas vão introduzindo isso dentro de você e você vai começando a mudar. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, tipo assim, tem uma crença de incapacidade, o volume está lá em cima e você convive com uma crença de uma pessoa que tem capacidade, o teu volume vai baixando e o dela tá lá em cima, sabe? E o teu Legal. automaticamente vai abaixando, porque a energia positiva, ela é mais forte do que a negativa. Sim, Então a tua com voz vai certeza. baixando e quando vê, tu tá só naquela frequência do cara, né? Mas bacana, Equilibra a cara, que tu... sintonia ali, né? Isso, mas bacana, cara, que você já tinha isso dentro de você e não é todos que já tem isso, né? Eu conseguia perceber essa fagulha, vamos dizer, né? E eu, Sim? com o tempo, eu acreditava nisso. Porque eu me via, quando eu percebi que, como você falou, você começou a fazer as coisas e começou a se destacar, viu que conseguia, eu percebia que praticamente tudo que eu fazia, eu conseguia fazer com uma certa excelência, com um certo destaque, ou até facilidade. Digo até no aprendizado de processos novos dentro de empresa. Sempre para mim era tranquilo de executar as funções, sabe? Por Sim. mais que fossem mais técnicas ou não, mas para mim era legal estar aprendendo e estar no meio das pessoas, porque, lembrando, eu era um aprendiz com 16 anos, dentro de um RH, de um departamento pessoal, de um financeiro,
cercado ali já de pessoas experientes, né, no que faziam, já com uma certa personalidade alta, no sentido de conhecer outras pessoas. Tinha um diretor da empresa, então eu me vi ali, sabe, no meio de um monte de leão. Então eu tive que aprender a lidar com isso também. E se Eu saber, e se você eu admirava convive, elas. e se você convive com um monte de leão, você não vai comer capim. Sim, pois é, tinha isso. Aí eu comecei a perceber, poxa, é legal isso, né? Tipo, ver que é possível as coisas acontecerem. Porque eu não estava vendo de fora isso, não, eu estava vivendo algo dentro. Isso. Vivendo ali diariamente como era, fazendo, participando junto, sendo uma peça, né? Até fundamental. Porque por mais que eu cuidasse ali, vamos dizer, de documentos, organização de documentos, é uma responsabilidade muito grande. Eu poderia, ou alguém poderia ali, agir de má fé e, sei lá, vazar essas informações, rasgar, perder um documento ali que é determinante, né, na empresa. Sim. Porque eu, como ficava no RH, departamento pessoal e no financeiro, a gente mexia com notas da empresa, organização, eu no caso, organização dos documentos dos funcionários, então, bastante coisa, né, de responsabilidade. Certo. E daí o que acontece? Eu comecei nesse tempo também, eu já comecei a me questionar, né, que eu já pensei, eu não vou ficar aqui para sempre, porque vai uma hora finalizar o meu tempo de menor aprendiz. Mas ok, isso ainda nos outros trabalhos também, né? Eu pensava isso. Eu pensei, eu não vou querer ficar aqui para sempre, eu não me vejo aqui para sempre. Eu sei que aqui é parte do meu processo, do meu aprendizado, mas daí eu já comecei a pensar, o que eu vou poder fazer? O que eu gosto, né? O que eu posso fazer que eu vou me sentir melhor, mais realizado? E aí, várias vezes pela minha cabeça passou assim, como eu gosto muito dessa questão de mentalidade, de funcionamento da mente, de posturas, falas, diálogos. Então, eu sou realmente apaixonado por essa parte interpessoal, né, do ser humano. Sempre passava pela minha cabeça, de mais jovem, também fazer talvez uma psicologia, um curso. Até penso em fazer para aprender a área, mas não sei se para atuar diretamente nessa questão, sabe? Tipo assim, de psicologia. É mais para saciar a sede do conhecimento que você tem naquela área. Sim, para me Também sinto capacitar isso. também nisso, para aprender realmente mais a fundo sobre a mentalidade humana. Poxa, e também abre muitas portas, né? Dá para trabalhar como mentor, como coach, tá uma palavra muito batida e acho que também nem é a palavra correta para você falar. Não. Mas, poxa, é muita coisa, muitas opções, assim. Não somente focar em pessoas ali, em casos pessoais, mas também em empresas, profissionalmente, né? Com empresários, talvez, mentalidade deles, é muito legal. Então, eu tô trabalhando essa ideia até de fazer talvez uma psicologia aí, mas o que eu comecei a pensar nos últimos tempos, antes de sair desse meu trabalho, desse último, que foi em 2018, em junho de 2018 eu saí de lá. E um ano e meio antes disso, em 2017, em 2016 para 2017, eu comecei pesquisar sobre o marketing digital, né? E aí também vi faculdades que tinha aqui próximo, que tinha um curso técnico de marketing. Até pensei em iniciar a fazer, mas acabei não fazendo o curso, né? O curso técnico que é de 2 anos, que era interessante. Mas já comecei a pesquisar mais. Aí o que acontece? Eu comecei a ver, isso foi me levando, né? Ao design. Eu comecei a testar. Eu sempre gostei muito de propaganda também nas televisões, como eles faziam, a maneira que os elementos eram combinados, as músicas, porque eles fazem, né? É o melhor que tem. Se você assiste propagandas ali, poxa, os caras são geniais, né? Os responsáveis por isso. Eu sempre fui um pouco apaixonado por isso. E eu fui começando a perceber, poxa, eu acho que eu consigo fazer algo disso aí. Aí eu fui começando, eu sempre gostei muito de música eletrônica, né? Tipo, é um estilo que eu gosto bastante. E eu via os flyers, por exemplo, que é dos eventos. E as fotos de anúncio de evento. Ou ali um DJ que ele colocava uma foto editada no perfil. Eu falava, nossa, que muito legal essa foto. Como que faz isso? Eu comecei a criar interesse e pesquisar. Para quem não sabe o que é flyer, e você me corrija se eu estou errado, flyers é aqueles papel, né? Com a propaganda, tipo uma folha A4, uma folha de ofício.
só que impressa, né? Onde tem todos os É, dados ali. Isso é um flyer, né? tem o flyer que é o impresso, mas o que é digital é dito assim também. Por Sim, exemplo, esse anúncio que a gente fez agora da nossa live dá para considerar um flyer de anúncio, né? certo. Só que é um flyer digital, por mais que não seja impresso. Uhum. E é isso, tipo, exatamente esse serviço que a gente fez, esse da nossa live que eu fiz, né, para a gente anunciar, é o que eu via, que eu comecei a criar interesse. Eu olhava e falava, nossa, é muito legal, como que faz isso? Aí eu comecei a pesquisar as ferramentas que eram, né? E, tipo, olhando para trás, assim, algumas coisas que eu fazia, é incrível, né? Como a gente consegue evoluir dentro daquilo que a gente faz, né? A gente Sim. vai superando os níveis de corrigindo e aperfeiçoando, né? Então, É já a, entrando um pouco nesse assunto pode falar, pode falar. é a prática, né? A partir do momento Na prática. que você primeiro tem que identificar. E É. como que as pessoas identificam aonde estão o potencial delas? Primeiro ponto, tem que observar aonde que você tem maior facilidade e aonde que você sente prazer em estar fazendo algo. Por Sim. mais sem sentido que às vezes parece ser, é ali que está. Então, a partir do momento que a pessoa identifica um ponto, não, eu gosto, sei lá, de conversar com pessoas, por exemplo. Cara, Uhum. mas como que eu vou ganhar a vida se eu gosto de conversar com pessoas? É isso que me faz bem, conversar com pessoas. A pessoa às vezes está trabalhando num chão de fábrica, alguma coisa assim, e ela não gosta, e ela gosta de conversar com pessoas. Cara, como que eu vou sair de um chão de fábrica e ganhar a minha vida conversando com pessoas? Então, Uhum. é identificando, o primeiro ponto é identificar, e o segundo ponto é começar a buscar conhecimento. Por exemplo, você pode estar fazendo uma live, igual a gente está fazendo. Esse é Sim. uma das coisas que eu gosto. Cara, eu gosto de conversar com pessoas. O que eu vou fazer para usar isso a meu favor? Tipo, né? Fazer algo que eu gosto. E foi ali que eu Sim. comecei a criar lives, gravar vídeo no YouTube. Mais para frente, quem sabe eu penso em monetizar alguma coisa assim. Mas não é esse o objetivo agora. Então, o primeiro ponto é Uhum. identificar o que você sente prazer. A outra coisa que as pessoas podem prestar atenção é os elogios que é recebido de outras pessoas. Por exemplo, Sim. as pessoas vinham falar para mim, cara, como tu fala bem? Mas eu não considerava isso, entendeu? Eu não tinha esse entendimento de mim que eu falava bem. E a partir do momento que eu Uhum. ouvi isso, ó, se você quer descobrir o teu propósito, do que você é Isso bom, aconteceu comigo também. qual é, então, olha só, tá vendo que não é acaso, não é aleatório que eu tô falando? Aí Uhum. o cara falou o seguinte, olha só, se você quer descobrir o teu propósito, quer descobrir no que de fato você é bom, você tem que começar a observar o que as pessoas à tua volta estão falando de você. Que seja positivo ou que seja negativo. Quando é positivo, é algo que você tem que reforçar, certo? Buscar Com certeza. conhecimento e colocar em prática. Quando é algo negativo, é algo que você tem que se melhorar para não estar fazendo aquilo ou fazendo o mínimo possível aquilo, porque não é algo legal. Então, tudo que as pessoas Uhum. estão falando à tua volta, é bom você observar o que elas estão falando. Entendeu? Então, essa de falar, cara, zero para mim. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo uma live assim, entendeu? Ou gravando um Sim. vídeo no YouTube. Mas a partir do momento que eu identifiquei isso, que as pessoas começaram a falar, cara, cara, como tu fala bem e tal. E daí eu comecei a treinar isso. E comecei a Notar em praticar, você cara. mesmo também, né? E tô aqui hoje, cara. Então aconteceu isso com você também. Teve uma experiência disso, que foi numa festa de final de ano, nessa última clínica que eu trabalhava. Como que se chama mesmo? De confraternização. Festa de Isso. confraternização. Aí a gente fazia os entregas de presente, né, de amigo secreto e tal. E numa dessas, eu tava lá, era a minha vez, né, de entregar o presente, de falar sobre a pessoa. Só que aí eu comecei falando, né, primeiramente gostaria de agradecer, né, a oportunidade a pessoa, né, que era os meus antigos chefes, de estar aqui mais um ano, pela oportunidade, por acreditar em mim, confiar. E nisso fui falando, dando um discurso, né? Tipo, realmente sobre o que eu sentia e o que eu queria expressar, antes de falar sobre o meu presente. E nisso eu ouvi, assim, a minha chefe, que era a doutora da clínica, né, a dona,
a proprietária, ela fala, nossa, como ele fala bem. E isso eu Sim, ouvi, assim, só que eu não mostrei atenção, mas eu ouvi e reparei, né? Isso certo. ficou marcado em mim. E isso fez muito sentido pra mim, assim. Tipo, muito resultado também dentro de mim. Então isso eu lembro até hoje. Às vezes, de vez em quando, eu tô pensando, lembro disso, desse episódio, né? Então são coisas assim que às vezes parecem tão simples, só que é o suficiente para mudar a nossa mentalidade. Tipo, transformar a forma que a gente pensa e a forma que a gente se enxerga também, né? E às vezes Isso aí. o ser humano tem o costume, o hábito de perceber somente o que é um negativo. E isso é normal, todos nós enfrentamos. Mas eu também sempre fui muito observador nessa parte, né? De perceber o que as pessoas poderiam olhar bem de mim. E essa fala dela ali, por mais rápida, ela nem falou direto para mim, ela falou para alguém, e eu ouvi. Talvez não foi a intenção dela que eu ouvisse, mas fez sentido, sabe? Sim. E foi bem valioso para mim, assim, no meu desenvolvimento. Você aceitou aquilo e pegou para você e começou a viver aquilo, né? É, exatamente. É nessa pegada mesmo. E E. pode falar. Não, fala, é que eu até acabei esquecendo exatamente o Não, que eu ia falar. então, voltando a tua carreira ali. Vocês estavam Isso. trabalhando naquela clínica lá e daí você começou a identificar que você estava gostando de Ah, sim, lembrei propaganda, agora. marketing, né? Isso. Então você já estava começando meio que querer migrar para essa área aí. E você, no primeiro momento, continuou no teu trabalho e foi buscando conhecimento somente no primeiro momento, né? Tipo assim, eu me identifiquei agora que eu gosto de marketing, propaganda, vou largar tudo e vou começar a buscar conhecimento e ganhar dinheiro com isso. Não, você primeiro começou a buscar um conhecimento, né? Em Sim. paralelo ao negócio que você tinha, né? Então, desde a Guarda Mirim, que é o programa social de trabalho que eu fazia, eu percebi, assim, que eu gostava de propaganda, sempre olhava, né? Uhum. Esse mercado como um possível interesse meu, futuro, de iniciar. E aí, durante esse meu trabalho, agora nessa última clínica, antes de eu sair de vez e começar no que eu faço hoje, nos últimos 2 anos eu já estava muito insatisfeito, assim, comigo mesmo e de estar lá. Porque eu me sentia muito preso, sabe? Por mais que eu dava o meu melhor ali no meu trabalho, eu amava fazer o que eu fazia. Não reclamo de nada, sabe? Gostava muito, Certo. porque eu lidava com pessoas a todo instante. E sempre busquei a excelência, nunca reclamei, sempre busquei o melhor. Só que todos os dias conversando, né, comigo mesmo, conversando com Deus, assim, pedindo uma direção, pedindo uma alternativa para algo que eu pudesse ser mais realizado, é algo que eu me encontrasse melhor profissionalmente. E aí, então nesse meio tempo que eu continuava no meu trabalho, né, exercendo a minha função lá, eu pesquisava por fora. Eu pesquisava esse mercado, como que aquela foto era feita, quem que era o profissional que fazia, que designer era esse, né? Como ele consegue isso? Como ele chegou nessa ideia? Tipo, por que as pessoas precisam disso? Então, muitas perguntas e é difícil no começo ter uma direção. É muito difícil, Só que porque tem uma a barreira grande de início, né? curiosidade, né? Você tinha É muita a curiosidade, curiosidade você e a questionava e você vontade de fazer foi algo atrás diferente também. isso, e foi atrás das respostas, né? O incômodo de estar ali sentindo que eu poderia fazer algo que eu amasse e gostava mais era a minha maior motivação. Aí nisso, eu nem tava com computador nesse tempo, pra ter uma ideia. O que eu fiz? Comprei um notebook e comecei a baixar ferramentas, comecei a dar uma estudada. Tentava ali fazer uma ediçãozinha ou outra. E, e o mais legal de tudo é que foi o seguinte, depois que eu saí da empresa, foi em junho de 2018. Aí a gente fez um acordo lá, ok. Primeira coisa que eu fiz, desse acordo que eu fiz, eu peguei R$ 1.000 que eu consegui pesquisar lá no Facebook, né, no grupo do Face lá, um notebook assim que fosse adequado, né, às edições que tenham um bom desempenho, né, para poder rodar as ferramentas de trabalho ali, que Uhum. é Photoshop, que são um pouco mais pesadas, exige um pouco mais. Pesquisei, era um computador que estava muito além do valor dele, quer dizer, ele valia muito além daquele valor que eu ia pagar, que era de R$ 1.000. Parece que as coisas realmente conspiram, né, quando a gente está buscando dar certo.
Hum. Aí na mesma semana que eu saí, já fui, comprei esse computador, esse notebook. E aí já consegui baixar as ferramentas que podiam, que eram mais pesadas, né? Mais, que exigiam mais de desempenho. E eu consegui baixar e comecei a mexer por curiosidade. E nisso eu nem tinha certeza do que eu ia fazer. Eu só saí da empresa sem nada certo. Eu não tinha nenhum cliente em mão, sabe? Nada. Nunca tinha ganhado R$ 1 com isso que eu faço hoje. Mas eu sabia que se eu saísse de lá, eu teria tempo e eu conseguiria me dedicar e conseguir fazer algo. Eu só precisava do tempo, porque lá me exigia muito tempo. Eu entrava às 9 da manhã e saía às 7 da noite. Então muitas vezes eu já saía esgotado. Tipo assim, fisicamente e emocionalmente também, né? Uhum. Que a gente tá ali sabendo que é algo, só que tá fazendo algo que não tá satisfeito. Então isso gasta muita energia. E nisso eu saí do meu trabalho, comprei esse notebook, e aí que eu comecei a fazer as coisas. Eu comecei a pesquisar. E meus primeiros trabalhos de clientes, eu vi o mercado de barbearia, né? Que hoje é muito forte na minha demanda de barbearia. E onde foram meus primeiros clientes que eu consegui. E nisso, o que eu pensei? Já que eu não tenho portfólio, não tenho trabalhos que eu já fiz, mas eu via trabalhos de barbeiros que eram feitos, eu falei, tipo agenda da semana, agendamentos, agenda aberta, social media mesmo, né, sabe? Sim. Pra barbearia. Eu pensei, eu vou mandar mensagem para barbeiros, e nisso surgiu oportunidades aqui do Brasil e até de fora do Brasil. Porque eu mandei mensagem para eles no direct e tive esse retorno de interesse, né, de oportunidade. E é ali que eu comecei, mesmo de fato, a entrar nesse mercado. Comecei a entender, olha, tem uma margem boa aqui eu consigo trazer recurso financeiro para mim, né? E também ter uma certa estabilidade enquanto eu vou estudando e aprendendo mais. E aí as coisas foram acontecendo. Daí eu fiz para um barbeiro, já começou a ter mais interesse, eu postava, já vinha mais. Então ali que foi a porta de entrada mesmo para o que eu faço hoje, né? Do mundo do design digital, de edição de foto e vídeo. Eu tava olhando para baixo aqui porque eu tava fazendo umas anotações aqui. Não, tranquilo. Enquanto você tava falando ali, tá? Uns pontos que eu quero abordar aqui, que é bem interessante pelo processo que você passou aqui. Porque o que aconteceu ali, dando uma resumida assim, nesse tempo aí. Você me corrija se eu talvez eu esteja falando algo errado aqui. Tá. Mas você estava trabalhando de CLT, aí você começou a entender o que era o teu talento ali, do que você gostava de fazer, você identificou isso, você começou a buscar conhecimento, e você me falou ali no direct que você começou a buscar conhecimento no YouTube, somente conteúdo gratuito no primeiro momento. Sim. Então, não precisa de dinheiro para começar, muito menos começar a buscar conhecimento, porque tem muito conhecimento gratuito, então começa com o que tem. Então você começou a buscar conhecimento gratuito. Você, tipo, meio que confirmou que era aquilo que você gostava, só que você não sabia ainda o que tinha que fazer para fazer acontecer. Só que você percebeu que nesse tempo, aí de estudos e tudo mais, e você meio que quis começar a colocar em prática e tal, só que você não tinha tempo para isso. Só que como você estava trabalhando em CLT, você fez um acordo lá, então eles te demitiram, você tinha décimo, férias, tudo para receber um valor. Tinha um e mais valor. Você recebeu O seguro. o seguro-desemprego também. Mas e o seguro que foi essencial para mim nisso aí. Isso, então, esse é o ponto que eu ia bater. Olha só. Aí o que aconteceu? Recebeu Mas isso tudo foi planejado, tudo planejadinho, tudo que eu estava em mente. Então aconteceu de acordo com o que eu pedia todos os dias para acontecer. Certo. Então, aí você já recebeu esse dinheiro e você investiu nesse novo negócio que você acabou de abrir naquele momento. Em uma ferramenta de trabalho. Isso, comprou o computador. E você ia ter que viver esse tempo aí. Você vê como com essa renda aí do seguro-desemprego. Ele foi a minha segurança real. Isso. As pessoas que não têm essa opção, o que elas podem fazer?
ou elas montam uma reserva de emergência, um dinheiro para elas ficarem vivendo, tipo assim, 1 ano, 2 anos ou 6 meses, enfim, um determinado tempo, para largarem um emprego, ou elas podem trabalhar no emprego delas e estar trabalhando em paralelo nesse segundo negócio. Por quê? Porque muitas vezes é muito arriscado, a pessoa tem vários filhos, tem algumas dívidas, tem vários Uhum. compromissos. Então, é um Isso. risco que Cada caso é um você... caso. Isso, cada caso é um caso. É um risco que você assumiu, mas é um risco que Uhum. algumas pessoas, se elas assumirem, pode ir à ruína. Então, essa Sim. opção que eu mencionei agora, trabalhar em paralelo, foi a escolha que eu fiz. Então, tem Uhum. várias estratégias que podem ser utilizadas. Essa estratégia que você utilizou é uma e a que eu utilizei é outra. E e por que essa estratégia aí que você utilizou, eu vejo que ela dá mais gás para a pessoa a focar no negócio que ela abriu. Por quê? Porque você não tem outra escolha a não ser fazer esse negócio dar certo. Porque se Ou dava você não certo ou fizer dava certo. isso aí, ou dá certo ou dá certo, porque senão você ia ter que voltar naquele Sim. ponto A. Você saiu do ponto A e queria ir para o ponto B. Só que se você não conseguisse chegar Exatamente. ao ponto B, você ia ter que voltar para o ponto A, tá? E o perigo que acontece dessa estratégia que eu utilizei, por isso que tem que haver uma mudança de mentalidade antes e tem que estar utilizando várias estratégias durante esse processo para não desistir, é o que? Eu estou no ponto A e quero ir para o ponto B. Só que eu não larguei o ponto A, eu ainda estou no ponto A Uhum. e construindo o ponto B, enquanto que você já largou o ponto A e foi para o ponto B. Então Sim. aqui é Sem meio que certeza de nada. isso aí, você largou sem certeza de nada. Só que eu podia desistir e eu continuava no lugar que eu estava, entendeu? Então por isso que tem que ter uma mudança de mentalidade muito forte. Quando você continua no mesmo emprego e começa a trabalhar em paralelo no segundo negócio, porque você Uhum. está aqui ainda. Mas é a forma mais segura também que tem quando a É, pessoa não quer assumir todo esse risco aí, né? então, é preciso a pessoa ter consciência disso, da situação dela. O meu Isso. exemplo, eu consegui fazer isso porque eu planejei isso. Eu sabia que se eu conseguisse um acordo amigável com a minha empresa, eu teria 5 meses de seguro. Então são 5 meses para eu poder me desenvolver, 5 meses para eu Certo. poder pesquisar, para eu ter tempo para mim, para eu ler, para eu buscar clientes, buscar alternativas. Então eu tinha isso em mente. Até inclusive no momento de para eu conseguir esse acordo, foi muito difícil, não foi fácil. Porque eu acredito que até a própria empresa gostava de mim, sabe? Precisava de mim. Eu era muito bom. Mas eu acredito que a responsável lá, a doutora proprietária, ela conseguiu ver em mim isso, que eu precisava disso, que era necessário para meu desenvolvimento, porque eu era honesto com ela quando eu falava. Às vezes que eu ia na sala dela, da diretoria, eu explicava, olha, eu quero poder fazer algo que eu, por mim, sabe, ter a minha liberdade. Eu Sim. conversava com ela isso. Até um certo dia ela falou, realmente, Matheus, você merece mais do que isso, não ficar somente numa recepção. Então isso também me deu uma boa influência. Entendi, abriu a minha mente. E eu falei, não, eu consigo, realmente, vai dar certo. E Eu, saindo disso, eu só já queria continuo? comentar aqui um pouquinho. Tem Ah, tá. o Sim, sim. GX Technology. Ele me mandou assim, eu me joguei, kkkk. Então é sinal que ele meio que usou a tua estratégia. E eu vou pedir para ele Sim, também sim. me chamar no direct, que eu quero estar conhecendo um pouquinho a história dele aí Fechou. também. Legal. Numa dessas a gente marca uma live ali também, porque é bom, cara, as pessoas estar ouvindo. Por isso que eu te Com chamei. certeza, é Porque ótimo. você passou por um processo também, então as pessoas, para elas estarem entendendo pelo que você passou, eu passei, algumas coisas diferentes, mas muito semelhantes, e para elas estarem se desafiando também e estar entendendo o que é possível, né? E eu mesmo, eu posso falar que eu não tive, como que eu falo, alguém assim de inspiração nenhuma. Não que não Uhum. houvesse,
Mas é que eu não realmente, eu era muito, meu tempo era totalmente naquilo que eu fazia. Mas eu olhei para mim, eu pensei, eu preciso de mais, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso arriscar em algo. E eu vi nessa área de design uma oportunidade. Então, por isso, a primeira coisa quando eu saí, eu falei, eu não posso demorar. Eu preciso, já que eu saí, deu certo, preciso começar o quanto antes. Por isso, na mesma semana que eu fui, né, tive o meu acordo que eu saí da empresa, na mesma semana eu já comprei a ferramenta, já comecei a estudar, pesquisar, ver muito tutorial gratuito na internet, né. O único dinheiro que eu precisava, como você falou antes, que o único dinheiro que a gente precisa para isso é o valor de uma internet, né, e eu ter um celular, um notebook para abrir o YouTube. Só isso, Isso para aí. ter um Isso conhecimento aí. novo hoje em dia. É Para isso aí. qualquer área, basicamente. Eu construí a base do meu conhecimento foi através do YouTube, vídeos no YouTube. Cara, foi Tem muita tudo. coisa, muita E eu coisa. sou muito grato, de verdade mesmo, a cada pessoa, cada professor, vamos dizer assim, né, que ensina no Sim, YouTube, a cada canal ali que dedica seu tempo de vida, é, seu tempo de existência ali, ensinando algo que ele já sabe. Tipo, colocando, entre aspas, né, o risco de ter uma concorrência sobre aquilo. Tipo, ensinando alguém passo a passo a fazer algo. Tipo, a pessoa poderia estar ganhando mais dinheiro trabalhando, mas não, ela está se dedicando, ensinando. hum. Ah, eu acho muito legal, muito valioso isso. De verdade. Tipo, É, essas pessoas têm meu máximo hum, respeito. E é que tem muitas opções no YouTube. chega uma hora que, tipo assim, no meu caso, eu busquei muito conhecimento, né? Tanto em livros quanto em vídeos, principalmente vídeos no YouTube, foi a máxima, assim, foi os vídeos. Aham. E então, como eu tive essa mudança, a galera começou a me perguntar, tá, mas o que que tu fez? Como é que aconteceu? Alguém te deu um dinheiro e tal? Né? Qual estratégia você utilizou e tal? E daí volta aquela questão de antes, né? Observar o que as outras pessoas estão fazendo. E daí eu pensei, cara, eu vou ter que responder essa resposta aqui para mais pessoas. Vou ter que distribuir. Tipo assim, eu vou ter que Uhum. usar a É minha uma história pergunta comum, né? É para uma dúvida comum. e, e isso. Então eu vou ter que usar essa minha história aqui para mostrar para as pessoas o que eu fiz, para elas estarem fazendo também e elas conseguirem ter uma mudança na vida delas. Então foi com esse objetivo. Eu estar buscando conhecimento, né, interpretando da minha forma esse conhecimento e passando para a galera um conhecimento prático, né? Não só teórico, né? Porque tudo que eu Sim, tento passar aqui, tudo que eu passo aqui, eu sempre busco direcionar ao que eu fiz na prática, nada teórico. E quando é algo sim, teórico, eu friso ainda, ó, isso daqui é teórico. Não coloquei em prática, mas eu ouvi fulano, então tenta testar na tua vida para ver se funciona. Porque eu não sim. testei ainda, só não deixo bem claro. Agora, quando há algo que eu fiz, aí eu falo, não, eu fiz, é assim, assim, assado, no final vai dar resultado se você cumprir esses princípios. E passo também sempre que a pessoa tem que ir se adaptando à vida dela. Não tem que seguir a risco o que eu estou falando. Porque a minha vida é uma, a vida da outra, a tua vida é outra. Então você tem que ter esse jogo de cintura para saber ajustar as coisas nesse Com caminho aí. certeza. E essa questão aí, outra coisa que eu marquei aqui, que você utilizou, e quem está começando um negócio novo, hoje tem o Instagram aqui, tanto o Instagram quanto o YouTube, TikTok, mas vamos focar no Instagram aqui. Tem uma estratégia que eu utilizei para validar ela e de fato funciona essa estratégia, que foi a estratégia que você utilizou. É a estratégia porta a porta, que eu conheço por esse nome. Uhum. Que o que, que você fez? Você pegou e começou a chamar as pessoas no direct oferecendo o teu serviço e através dali Sim. você conseguiu vender o teu serviço. Essa forma de venda acontece no digital e acontece no físico também. Como? E muitas delas eu nem recebia. Eu oferecia somente para eu me aperfeiçoar. Isso, então. Perfeito. Vou bater nesse ponto aí depois também. Vou até marcar aqui. Tá. Até marcar aqui. Ah, não bate às vezes na porta da casa, na sua e de quem está assistindo aqui, pessoas vendendo colchão,
ou vendendo uma bacia, vendendo Com certeza. abacaxi. Com certeza aparece alguém vendendo É a alguma melhor coisa na tua maneira que porta. existe. Isso. Então, essa é a estratégia, por isso a estratégia porta a porta. Porque as pessoas passam de porta em porta, oferecendo o produto ou o serviço delas no mundo físico. No digital, como é feito isso? Chamando as pessoas no direct do Instagram ou comentando em vídeos no YouTube. Entendeu? Mas o mais Sim. apropriado é chamar as pessoas no direct. Então, no teu caso, você queria produzir artes, né? Divulgar produtos de pessoas que tinham barbearia. Então você ia no Instagram de pessoas que tinham uma barbearia e oferecia o serviço para elas. Algumas Isso. com certeza nem te respondiam, outras te respondiam e não queriam teu serviço, e a outras te respondiam e compravam o teu serviço. Mas o que Isso, acontece? Isso eu percebi, porque a maioria das pessoas, quando elas começam a utilizar essa estratégia, elas se frustram porque algumas pessoas não compram. Só que pensa assim, se você pega um carrinho de abacaxi e sai vendendo de porta em porta, não são todas as pessoas que vão comprar esse abacaxi de você. Só que se você insistir, no final do dia, você volta com o carrinho vazio do abacaxi, você vendeu tudo. Então é a mesma coisa no Instagram. Nem todo mundo vai querer comprar o teu abacaxi. Nem todo mundo vai querer comprar o teu serviço. Só que essa insistência aí que vai fazer com que você se sobressaia nisso. Então, essa é uma estratégia orgânica de marketing digital. As primeiras vendas que eu fiz no digital, que eu quis entender esse mundo, eu entrei para ver como que funciona e daí me apresentaram essa estratégia. Eu vendi bastante, fiz várias vendas utilizando essa estratégia porta a porta. E essa é uma dica que eu dou para quem tem um negócio tanto físico ou digital. Está apresentando o serviço através dessa estratégia aí. E outro ponto que você falou, que você prestou alguns serviços e você nem cobrou por aquele serviço. Por quê? Eu acredito que o teu objetivo naquele momento era divulgar o teu trabalho e desenvolver a tua habilidade. Porque só pelo fato de você estar tendo uma oportunidade, você está começando, portfólio zero, experiência com cliente zero. Só pelo fato da pessoa estar te pedindo um serviço, você não cobrou para quê? Para ter muito mais serviços, já ter um portfólio, ó, eu fiz para esse cara, olha como ficou. Eu fiz para aquele cara, olha como ficou. E você também se testou, treinou suas habilidades e quando chegou o ponto de você cobrar pelo teu serviço, você já estava afiado. Isso algumas pessoas podem entender como um desmerecimento. Não, eu tenho que começar a cobrar porque eu tenho que valorizar. Mas, cara, você está, tipo assim, se autodesenvolvendo profissionalmente para que quando você for cobrar, exemplo, se eu cobro no início, eu vou ter que cobrar R$50. Mas como me autodesenvolvi, já a minha técnica está mais apurada, eu consigo cobrar 100. Então, esses serviços gratuitos que foram feitos no começo, depois você consegue agregar mais valor e consegue cobrar mais. E isso que você fez de graça agora, você tira financeiramente lá na frente. E o que eu costumo falar, e sempre falei, né, no início, para as pessoas mais próximas de mim, assim, quando eu fazia algum serviço, que eu cobrava o mínimo possível, um valor simbólico, realmente, um valor simbólico, às vezes a metade da metade do que valeria, porque eu nem entendi direito o valor também que valia, então eu queria mesmo aprender e praticar. E o que eu falava? Nada é de graça, nada do que a gente faz na vida é de graça, tudo tem um custo. E o custo que eu digo assim, tudo tem um retorno, tudo tem um benefício por trás, porque assim, quando a gente está fazendo acho que travou. Voltou. Então, o que eu penso? Quando a gente está fazendo um trabalho para algum cliente, você não está fazendo trabalho só para aquele cliente. Não é ele que vai ver só, aprovei. Se ele vai ter que divulgar. Então, os clientes dele vão estar vendo. As pessoas que acompanham ele, a audiência dele vai estar vendo. Os concorrentes deles estão vendo. Então, você não faz arte só para uma pessoa, você faz para o mundo. É verdade. Uma arte digital ali roda o mundo. Às vezes uma pessoa da Índia, da Austrália, do Japão vai ver. Isso que é mais incrível. Isso que eu vi o potencial. Ter essa mentalidade é incrível, né? Você está tendo uma visão macro, não uma visão micro. Com né? certeza. Porque, tipo assim,
Com certeza. Tipo assim, Eu não fazia olha, isso para ele, eu fazia pensando já no que os outros, as pessoas do Instagram dele, ou as outras compartilhariam. Cara, cada arte que faz, geralmente nas redes sociais, os outros compartilham. É marcado, gira, entra em grupos e tudo. Então eu sabia que eu não estava fazendo ali para aquela pessoa, eu estava fazendo para outras também. Eu já estava vendo as outras oportunidades, eu estava realmente plantando, semeando ali, para esperar a colheita. dois tipos de visão, dois tipos de mentalidade. Primeiro, você cria uma arte, olha a mentalidade. Eu estou criando essa arte e vou vender pro barbeiro. Ponto. Acabou aí. Qual que era a tua visão? Eu vou criar essa arte, eu vou vender para o barbeiro, para os clientes dele ver essa arte, para os concorrentes ver aquela arte, para as pessoas que nem clientes são, mas estão passando por aí ver essa arte. Olha só como é macro, como ampliou. É muito grande, é muito grande. Muito. A oportunidade, né? O campo, assim, que abrange. É a mesma coisa que um outdoor, quando a gente passa nas ruas, né? Quem fez aquele outdoor de uma marca, ele não fez só para a pessoa que contratou. Imagina quantas milhares de pessoas passam e observam todo dia. E, então, essa arte é a mesma coisa que um outdoor digital. Eu via dessa forma, né? Dessa maneira. As oportunidades que poderiam criar a partir daquela simples arte, né, entre aspas, aquela única arte, talvez. E por isso de você estar entregando mais também. Sim, sempre fiz o máximo, mesmo de graça. Você sempre entrega mais, porque não é só pelo dinheiro que você está recebendo. Automaticamente você vai estar se autopromovendo a partir do momento que você entrega um produto de boa qualidade, um bom serviço. Com certeza. É isso. Propaganda. Então muitas vezes eu fazia ali por um valor mínimo, ou às vezes sem nenhum valor, mas sabendo que a próxima já teria um valor. E era isso que acontecia. Porque quem já vinha por interesse, por indicação, ou porque viu, pedindo, mandava mensagem, aí eu já colocava um valor. Eu já tinha, vamos dizer, essa autoridade para poder falar um valor, né? Porque a pessoa veio até mim, foi uma indicação. Então já era uma porta que estava se abrindo. E a partir do momento que você oferece um produto ou um serviço gratuito no primeiro contato com o cliente, isso eu conheço por isca digital. No caso do digital, isca digital. E nunca é de graça, né? Nunca vai ser. Porque você vai colher resultado. Você vai ter o retorno de um jeito ou de outro. Não, eu me refiro de graça para a pessoa que está recebendo aquele produto. Não, claro. É que a gente fala isso, né? Isso. Porque o que acontece no digital? O que as pessoas utilizam? Elas utilizam um produto digital, um exemplo, que eu vendo um curso aí de R$1.000, né? Uma mentoria de R$1.000. Só que no primeiro contato, quando a pessoa vem até mim, eu não vendo o produto para ela, esse curso de R$1.000. Eu ofereço para ela um e-book relacionado àquele assunto que eu vou falar nessa mentoria de R$1.000. Sim. O que acontece com isso? A pessoa tem uma visão maior, um entendimento maior do que eu vou apresentar, do que eu vou vender para ela lá na frente, e acontece também uma reciprocidade. Tipo, eu di algo em troca para ela, ela meio que fica tipo assim, eu tenho que comprar alguma coisa desse cara, porque o que ele me deu aqui foi algo que gerou valor na minha vida, entendeu? Cria uma relação, né? Cria uma relação. E isso acontece no físico também. Porque o que acontece quando que você vai no mercado? Não tem, às vezes, uma degustação de biscoito, queijo, presunto, alguma coisa assim? Então, essa não deixa de ser também a isca digital. Quando você vai no supermercado e tem degustação de biscoito, você compra um biscoito, você gostou do biscoito, você compra o pacote do biscoito e vira cliente daquele biscoito, daquela marca. Com certeza. Quando você ofereceu o teu produto ali gratuito para a pessoa, você deu um biscoito. Eu queria validar ele. E isso aí, ele gostando daquilo ali, ele vai te contratar. Então é muito importante também ter isso para quem está querendo começar um negócio. Tipo, não querer ganhar dinheiro no começo, mas começar a gerar valor no começo, né? Porque isso acontece, ocasiona reciprocidade, as pessoas começam a conhecer o teu produto, começam a entender do que você está falando. Essa parte, cara, é por isso que tem que estudar, buscar conhecimento. Marketing digital, tem que estudar as estratégias de venda para entender
cada etapa do processo de venda, o que está fazendo, para não estar fazendo nada aleatório e estar quebrando Sim. a cara no meio do caminho. Porque o que acontece, às vezes, eu acho que na maioria das vezes, as pessoas largam o emprego, ou enfim, começam algo novo, independente se é largo ou não, e começam a fazer e não acontece como elas planejam, quebram a cara e desistem. Só que tem que entrar com uma mentalidade um pouco diferente. Não essa de se não dá certo eu vou desistir. Se não está dando certo, o que está faltando eu fazer? Ou o que eu estou fazendo de errado que tem que mudar para que de fato isso comece a dar certo? Então entrar com essa mentalidade. Porque às vezes eu estou oferecendo um exemplo, esse produto gratuito, e ele não está gerando novo valor na vida da pessoa. Então está vendo que eu estou utilizando a Uhum. estratégia certa, só que eu estou utilizando Sim. de forma errada essa estratégia, então eu tenho que ajustar ela. Ou às vezes eu não estou oferecendo o produto gratuito, estou tentando vender direto. Então o problema está na estratégia, eu não estou usando uma estratégia boa. Ou às vezes eu estou usando a E você está estratégia, mas ela aprendendo tem... com isso também, né? Isso aí. E para Que você é o principal. saber, é só testando. Então quando você começa algo e esse algo começa a dar errado, não é você que é autossuficiente, não é você que é insuficiente, que não é capaz. É porque tem algumas coisas que você não sabe e você precisa buscar conhecimento e colocar em prática para ir ajustando esses pontos que não estão dando certo, para você conseguir ter êxito nesse novo processo que você colocou ali para fazer, né? Porque Uhum. o que eu entendo com isso? Tipo assim, você começou a fazer algo novo. Aí tem 10 coisas que você precisa fazer. Só uma você está acertando, as outras 9 você está errando. Ou você desiste, ou você busca ajustar essas 9. A partir do momento que você ajusta, cada uma agora é 8, 7, 6, agora só falta uma para ajustar. Quanto mais ajustes você faz, mais você sobe de nível até você chegar ao ponto de chegar na visão que você tinha lá atrás. Tipo assim, eu queria parar de trabalhar para ganhar dinheiro, eu queria colocar o dinheiro trabalhar para mim. Isso não aconteceu do dia para a noite. Eu tive Uhum. que passar por um processo, eu tive que ajustar várias coisas no decorrer do caminho, tive que mudar a mentalidade, tive que buscar muito conhecimento, colocar esse conhecimento em prática. Às vezes, o meu entendimento daquele conhecimento estava distorcido, então eu colocava de forma errada. Então, uma coisa que tem que deixar bem clara aqui também é que quando a pessoa busca conhecimento em alguém que já tem resultado e essa pessoa é uma pessoa íntegra, que vai te passar uma informação certa e não uma informação distorcida para a TV quebrar a cara, que isso também acontece. É, Então, se você verdade. busca conhecimento de uma pessoa que é íntegra e de fato ela está te passando uma informação correta e você coloca em prática essa informação e ela não funciona, eu posso garantir que você está fazendo de forma errada e você precisa analisar o que está acontecendo ali, o que você precisa ajustar para de fato ser assertivo. E não vir com a mentalidade do tipo, cara, isso aqui não funciona, não é para mim. Tá vendo? Ó, tentei de novo e não deu certo. Esse é o principal E pro fator que outro tá faz com... funcionando. Esse é o principal fator porque as pessoas desistem. Por quê? Porque quando é começado algo novo, colocado em prática esse novo, há muitos erros. E esses erros fazem com que a pessoa se ache incapaz. E por isso que elas desistem, em vez de consertar esses erros que estão acontecendo. E daí Com quebra a certeza. cara, fica desmotivado, daí já vem as chacotas e tudo mais. Cara, é bem complicado, por isso que tem que se Começa a ficar blindar. pessimista e negativa, só vê Isso, o errado, não vê o que isso, pode melhorar. isso. É isso aí. E o legal é que nesse meu processo, desde o primeiro dia, você falando agora é incrível, tipo, eu tava pensando, nunca, jamais, em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir. Nunca, sabe, por mais que meses assim eu passava ali apertado, porque depois que acabou o seguro, eu ainda não tava estabilizado. Então, Eu ainda tava ralando. só deixa eu dar uma observação aqui. O ponto Aham. dessa live aí é isso daqui que eu queria trazer. Essa mentalidade empreendedora. É disso que se trata o Uhum. título. Em nenhum momento você pensou em desistir.
Então, para Nunca. conseguir ter sucesso, é assim. E qual que era a minha mentalidade também? Cara, eu vou tentar até dar certo, ponto. Não tinha para desistir depois que eu resolvi fazer Uhum. isso, entendeu? Então pode continuar aí. É que a gente percebe que existe a realidade, é real. A Isso. gente só precisa alinhar os nossos passos, nosso pensamento, nosso conhecimento. Descobrir como se faz. Na Descobrir como prática. se faz. Na Sim, prática. primeiro, né, tendo conhecimento, pesquisando, vendo quem Isso. faz já, Isso. como que ele faz, para quem que ele faz, né? Como que ele consegue fazer isso? E a partir disso ir pesquisando, melhorando a nossa visão sobre algo. É. E acabei de lembrar algo sobre mim, que quando antigamente, né, quando eu era mais jovem ainda, antes de começar nos trabalhos ainda, Uhum. tipo, nesses meus trabalhos, eu sempre pensava, né, sempre pensei muito no meu futuro, sobre mim mesmo. O que que eu vou fazer na minha vida? Onde que eu vou ter realização? E aí eu teve tempos que eu pensava assim, eu quero ser empreendedor, só que eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia. Só que Certo. eu já sabia que empreendedor era alguém que fazia algo por conta própria, alguém que fazia algo novo. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. Eu achava que empreendedor era uma profissão. Mas empreendedor é quem não é diretamente uma profissão, né? Vamos dizer assim, é uma característica. Porque o empreendedor tem empreendedor de vários meios, É quem de vários assume segmentos. mais. É a pessoa que assume mais riscos, né? Que a partir do Porque tem momento que você. empreendedor de farmácia, É, exemplos, né? Tem empreendedor de vários segmentos, tem empreendedor de farmácia, de construção civil, de carro, de veículo. Todos eles trabalham com segmentos diferentes, mas todos eles são empreendedores. Então, eu sempre pensei isso. Aí eu comecei a perceber essa veia empreendedora em mim. Eu sempre quis ser independente do que eu fazia e poder gerar recursos para a minha vida a partir do que eu fazia, sem depender de governo, sem depender de empresas, sem ser simplesmente um funcionário na empresa, liberdade. sabe? Eu sempre liberdade, a verdade é essa, liberdade financeira, liberdade de a gente escolher fazer o que quer fazer. Hum. Por mais que aquilo ali cause durante o processo uma certa dependência. Porque, assim, por mais que eu tenha liberdade no que eu faço, por exemplo, eu sou designer hoje, eu tenho a liberdade na minha vida. Só que ainda eu tenho a dependência de muitas horas do meu dia ter que ficar ali em um local fixo, que é a minha sala, a minha cadeira, meu computador. Uhum. Só que nisso, a partir disso eu tenho uma liberdade, que eu posso estar onde eu quero. Se eu quiser ir no shopping e levar meu notebook, eu posso levar e continuar trabalhando lá. Se eu quiser sair na área, porque eu gosto, assim, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo o que eu faço, olhar a natureza, olhar o dia, o sol, as nuvens, sabe? Não simplesmente estar numa sala ou trancado, porque a maioria dos designers que fazem isso ficam numa sala toda trancada, e eu não tenho Sim. nada contra isso, porque ali eles mantêm o foco total, a criatividade. Eu já estimulo a minha criatividade olhando a natureza, com a claridade do dia, sabe? Os Certo. pássaros, por exemplo. Isso é o que me inspira e que me motiva a fazer o que eu faço. Essa é a minha liberdade maior que eu tenho, né, para mim no meu dia, como estilo de vida também. Não somente como profissão, mas como estilo de vida. E se você estivesse trabalhando para uma empresa, bem provável que você não teria essa liberdade aí que Não você tem, né? teria. Não Não. teria. Nunca, É, nunca tive, na verdade. Né? sim, pois é. E isso é o que mais me motivava. Eu falava, não, vou ter que fazer algo, porque senão eu tô morrendo por dentro, eu tô derretendo, sabe? Me sentia assim, preso, amarrado mesmo em algo assim. Eu precisava buscar uma solução. E foi essa. Tentando, arriscando algo ali. Mas, Eu top. sabia que ia dar certo. Tipo assim, eu não tinha certeza, mas eu sabia que ia dar certo. Sabia que era possível. Esse é o maior. Eu sabia que era possível. E isso é o suficiente, né? Saber que é É possível o suficiente. é o suficiente. Tem que ter essa mudança de mentalidade, tem que eliminar algumas crenças. Tipo, eu não achava que era possível. Se eu não sei que é Uhum. possível, como que eu vou entrar em movimento para fazer algo que eu não acredito?
né? O cara não vai conseguir. Então, esse ponto de saber que é possível é fundamental. Porque E a gente, às vezes algumas pessoas elas começam a buscar algo novo, uma profissão nova, ou trabalhar por conta, mas elas querem mudar, só que elas não acreditam que aquela mudança de fato é possível. E por isso que quebra a cara, dá para se dizer assim, e voltam na fase anterior. Então, essa transformação interna é preciso acontecer. Esse é possível, eu tenho 100% de certeza que vai dar certo, é que vai fazer toda a diferença. Então, nesse novo projeto que eu estou tendo aqui, que eu estou fazendo aqui agora no Instagram e no YouTube, cara, eu sei onde eu quero chegar. E se você vir falar para mim, ó, Cristiano, pelo que você está fazendo aí, você vai chegar, cara, até aquele ponto lá. E eu sei que eu vou chegar até lá. E, tipo assim, quando alguém fala isso para mim, eu penso assim, não falo, claro, né, da boca para fora, mas eu penso, cara, eu falei, eu sei disso. Eu já sei, tu não precisa me falar. Porque eu sei, dentro de mim eu tenho essa certeza. Então isso tem que ter. E mesmo quando alguém fala, ó, Cristiano, tá fazendo o quê? Para com isso, tu não vai chegar a lugar nenhum. Cara, eu sei aonde eu vou chegar. E isso é o que basta. Então, com certeza. essa certeza aí, essa visão tem que existir, porque isso vai fazer com que você se fortalece quando vem pessoas negativas e quando vem pessoas positivas também, às vezes numa boa intenção ali na conversa, às vezes elas querem meio que te desviar do caminho, talvez, ou começa a inflar o teu ego, dela, não, ó, o cara me falou que eu vou chegar até lá, eu sou o fodão. E daí começa, né, a soberba, e daí vem a decadência, né? É que as pessoas só acreditam que algo é real quando elas veem dinheiro. A maioria das pessoas. Por exemplo, assim, obviamente é importante, só que no meu processo particular, eu sabia que no momento que eu estava fazendo, eu tinha muito claro, muito certo em mente o que eu estava fazendo e onde eu queria chegar. E eu tinha certeza, como você falou, sabia que ia dar certo. Que eu ia conseguir alcançar mais clientes, mais demanda, ter um posicionamento melhor e mais autoridade no que eu fazia. Só que no começo, quando eu fazia alguns trabalhos pelo mínimo valor possível e alguns até de graça, quem visse ao meu redor falava, não vai dar em nada, tipo, não tá nem ganhando, poderiam pensar, né, eu não sei, talvez sim, talvez com não. Com certeza pensavam, né? Mas eu tinha muita certeza, por isso que eu pensava, esse trabalho aqui eu tava fazendo de graça, entre aspas, ou o valor mínimo simbólico, eu sabia muito bem aonde ele estava indo, para onde ele estava indo, para quem estava indo, e o que poderia acontecer a partir disso. Isso que foi, tipo, que manteve o meu foco e a minha determinação até hoje, na verdade. Porque eu sei na mente que hoje já está desenhado. Na mente já estava desenhado. Para alguém, alguém olhando de fora, parece que são movimentos aleatórios. Mas claro, dentro da mente acha é tudo pontos estratégicos. E muitas coisas que você fez, e você falando agora, lá atrás você fez, tipo assim, pelo instinto. E hoje, quando você busca aquilo, colocar para fora essa história, você começa a linkar os pontos. Olha, cara, por isso que deu certo aquilo. Eu usei esse princípio. Com certeza. Eu fiz isso e aquilo. Então, isso que eu comecei a identificar em mim, e por isso que eu comecei a colocar para fora esse conhecimento. Eu comecei a linkar. Porque eu comecei a perceber, ouvir o que os caras falavam que tinha que fazer para ter sucesso, e eu comecei a observar o que eu fiz e daí me clareou. Olha só, aquela vez lá atrás, quando eu não tinha o conhecimento, eu segui esse princípio e por isso tive resultado, tipo de forma inconsciente. Depois que eu comecei a buscar conhecimento e entender o que tinha que fazer, cara, deu um boom assim surreal nos negócios. Por quê? Porque antes eu fazia coisas aleatórias, meio que por instinto. Tinha resultado, sim, mas pouco. Aí, a partir do momento que eu comecei a buscar conhecimento e entender e colocar de fato em prática aquilo, os resultados cresceram bastante. Então, essa é a importância de buscar conhecimento, porque se você prestar atenção lá atrás, quando você não tinha muito conhecimento e você teve alguns resultados, com certeza você cumpriu algum princípio. Por exemplo,
quando você estava trabalhando na clínica lá, que você estava fazendo os exames admissionais e aquele cara te observou por você estar dando mais do que era exigido, você estava cumprindo um princípio que lá na frente você foi recompensado por aquilo, você colheu. Mas eu acredito que talvez lá você nem tinha consciência de que você estava fazendo isso daí. Ou Não, não você tinha. não Eu só tinha, queria né? fazer o meu melhor. Então, Eu não tinha noção de como eles me observavam, isso. do que eles pensavam de mim, mas eu sabia, tipo assim, que eu tinha que fazer o melhor, independente do que eu estava fazendo. Sim, Porque mas ali tudo pra mim era isso, aprendizado. isso, tudo de forma inconsciente você estava fazendo aquilo. Agora, a partir do Foi. momento que você toma consciência, não, cara, se eu entregar o meu melhor, eu vou colher resultados acima da média, né? Se eu prestar um serviço gratuito para a pessoa, eu vou gerar valor na vida dela e ela vai fazer isso para mim. Então, às vezes, a pessoa pode até dar algo gratuito, dar entre aspas, né? Algo gratuito para outra pessoa, mas sem ter essa consciência de que é uma estratégia de venda, que é uma estratégia de negócio. Sim, Então, esse é o com ponto que eu certeza. quero colocar aqui. Ter consciência de que do que está fazendo vai potencializar aquilo, porque você começa a ajustar aquilo que você está fazendo. Então, se você está prestando um serviço gratuito no primeiro momento para o cliente, você tem consciência do que você está fazendo, você começa a ajustar essa prestação de serviço e não começa a dar algo aleatório, tipo assim, vou no supermercado, tá no supermercado lá, tem degustação de biscoito. O biscoito do pacote é crocante e o biscoito da degustação é murcho. Mas o cara não sabe o que envolve aquela degustação. Que aquela degustação serve para ele conhecer de fato como que funciona o produto. Não é para ele estar comprando ali, comendo ali e estar comprando aleatório aquele biscoito só porque ele comeu aquilo. Não, ele precisa gerar valor na vida dele, ele precisa gostar de Com fato daquilo. certeza. Ele não Exatamente, vai, verdade. eu comi um biscoito aqui, por eu ter comido, eu vou comprar um pacote. Isso induz a compra, mas é uma parte da compra. Porque ela, tipo assim, recebi algo em troca, então tem um comprometimento aqui inconsciente com a pessoa. Agora, se de fato aquele biscoito tá crocante igual do pacote e ela gostou daquilo, já é uma soma, já são dois fatores. Antes era só um. Então, por isso que eu digo, quando faz de forma consciente, você ajusta essa estratégia e você começa a ter mais eficiência, cada vez mais resultados nessa pegada Total aí, cara. sentido, é Eu exatamente. vejo isso, cara, entendeu? Foi assim, no meu início, o que eu tinha algo em mente. Eu tinha alguns pontos que eu sabia que eu tinha que fazer. Eu era, até aquele momento, inexperiente, desconhecido no mercado. Não tinha demanda e também não tinha conhecimento técnico. Então, o que eu fazia? O que eu sabia? O que eu pensava? O que eu tinha certeza? Eu tenho que aprender, eu tenho que fazer e eu tenho que conseguir clientes. Como que eu vou fazer isso? Aí que veio juntando essas três necessidades, eu pensei, vou oferecer meu serviço, vou cobrar um mínimo ou um valor simbólico adequado, alguns sem valor nenhum, digo financeiro, né? Mas eu pensei, e o mais legal de tudo era isso, cada trabalho que eu pegava, cada serviço, né, que eu precisava fazer, além de estar fazendo, eu estava aprendendo. Porque enquanto eu fazia, eu ia lá no YouTube, por exemplo, pesquisava como fazer tal coisa. Sim. E eu via vários vídeos sobre uma mesma coisa, como se fazer. Então, quando eu estava fazendo, além de estar ganhando um valor, eu estava aprendendo e a partir disso, o próprio cliente estaria me divulgando. Então, nessa ação, eu conseguia alcançar os três resultados das minhas necessidades, que era o conhecimento técnico que eu não tinha, que eu conseguia estudando, a demanda que eu não tinha, eu conseguia oferecer no meu serviço, e as pessoas, eu não tinha audiência, não tinha demanda, mas eu teria a partir desse trabalho que seria divulgado. Então eu comecei a entender isso, eu comecei a praticar isso, E eu comecei a lapidar. fazer isso sequencialmente, né? E foi me dando uma direção. Então aí que eu pude manter e as coisas foram acontecendo, tipo, de forma natural, mas também de uma forma planejada, porque teve um planejamento, teve uma direção, e as coisas seguiram isso de uma maneira que as coisas
ocorreram, né, da melhor maneira possível. Isso. Só deixar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, agora eu ativei os comentários de novo, que antes estava ficando... Tava e tá, agora que eu ativei os comentários, tava ficando na tua cara, por isso que eu tirei. Mas Não, tranquilo. eu abri agora a caixinha aqui dos comentários, liberei os comentários. Então, se alguém tiver alguma dúvida aqui, faz umas perguntas, vamos abrir alguns minutos aqui para questionar. E se ninguém tiver nada de dúvida, aí em breve nós já vamos estar encerrando aqui essa live. Mas isso que você falou, tipo assim, agir de forma consciente é fundamental, né, fundamental para ter sucesso, né, para ter resultados, não estar quebrando a cara, porque aí você não age de forma aleatória, você age de forma estratégica. E isso faz total diferença, né? Então tem que estar buscando um conhecimento. Sabe que eu estava lendo um livro esses dias e o cara falou o seguinte, tipo, acho que era até do Taleb, se não me falha a memória. E ele falou o seguinte, cara, você tem que buscar conhecimento, por mais que ele trabalhe no mercado financeiro, ele busca conhecimento em todas as áreas. Desde que seja psicologia, principalmente. Cara, ciência, geografia, o que mais que ele falou lá? Biologia, essa palavra que eu estava buscando. Cara, aí você pensa, eu trabalho na construção civil. Biologia, cara, como que eu vou usar biologia na construção civil? Né? Mas eu posso estar utilizando anatomia. Vou estudar anatomia, o que eu vou usar? Por que eu vou usar anatomia na minha vida? Cara, olha só. Mas se diz sobre nós também, né? Isso. Na nossa prática. Isso. Aí, de como a gente vai executar as coisas. Isso, vou dar um exemplo agora, cara, como que tu vai usar anatomia na tua vida? Cara, eu não vou ser médico, não vou ser enfermeiro, não vou ser nada. Olha só, quando a gente come e a gente vai deitar, ou bebeu muito líquido e vai deitar, e a gente deita com o lado com o lado direito na cama, né, virado para a cama, fica pesado. A tendência de dar azia é muito grande. Porque a entrada da boca do estômago é no lado direito, na lateral direita. Então pensa assim, quando você deita de lado, todo o líquido está na boca do Legal estômago. falar isso, porque eu pratico muito isso também, é muito, muito legal. Isso, então está na boca do estômago o líquido, o alimento, o líquido. Isso, então o que vai acontecer? Cara, vai te dar azia. Ontem aconteceu com a minha esposa isso. Ela tô com uma azia, não sei o que, eu olhei, nós estávamos na cama, eu olhei para ela, dentro do outro lado, vai parar na hora. Cara, ela se virou, na hora parou. Cara, é anatomia. E como que você vai usar a anatomia? Cara, podia estar dormindo a noite inteira com azia, e era só se virar para o outro lado, só conhecendo a anatomia. Que ia afetar o desenvolvimento do trabalho, aí que liga as coisas, né? Então, é isso aí. Daí o que acontecia? Você ia dormir bem, ia acordar no outro dia cansado, não ia ter desempenho no trabalho, ia começar a se culpar. Cara, isso vira liga todos os pontos, né? Liga todos os pontos, com certeza. Tem que buscar muito conhecimento. E a questão financeira aqui, por que eu puxo mais de mentalidade? Tipo, eu não... Cara, ninguém vai me ver aqui eu indicando alguma ação, ou posso até direcionar, tipo, investe... Cara, eu conheço investir nisso daqui, testa pra ti, mas nada muito profundo e específico. É meio que uma direção. Cara, para que lado eu tenho que ir? Cara, vai para esse lado. Mas não vou falar o que ele tem que fazer naquele caminho, entendeu? Mas o objetivo aqui é mais falar sobre a mentalidade e sobre conhecimento. Buscar conhecimento em todas as áreas para mostrar a importância do conhecimento e a mudança de mentalidade. Porque se não mudar aqui primeiro, o mundo externo não muda. Porque igual a gente já falou, se você não está aqui dentro convicto de que aquilo que você está fazendo de novo vai dar certo, nos primeiros problemas você vai desistir e vai quebrar a cara. Então a importância de estar buscando conhecimento, de estar mudando essa mentalidade. Para quê? Porque quando você começa a colocar esse conhecimento novo em prática, ele não vai funcionar da forma que deveria funcionar. Por quê? Porque é novo para você. Você começou a fazer agora aquilo, então você não tem prática, então você vai errar bastante.
Então, ter essa mentalidade de acreditar que vai dar certo para você persistir, até que aquela nova técnica, de fato, se torne eficiente e começa a te dar resultados, leva um tempo. Então, para que a pessoa não desista durante esse processo, essa linha de tempo entre começar e dar certo, tem que ter uma mudança de mentalidade aqui no começar, ou no mínimo durante, para quê? Para que não haja essa desistência durante. Então, por isso que eu comecei a pensar, cara. Beleza, eu comecei falar sobre alguns investimentos e tal, e daí comecei a me achar, cara, qual que é o ponto principal? A primeira coisa que a pessoa precisa fazer, a primeira coisa que eu precisei fazer para conseguir mudar a minha vida. Tipo assim, sem isso não tem como. Tipo assim, sem isso não tem como. Tipo assim, o corpo humano, cara, qual que é o principal elemento que ele precisa ter, senão ele não vive muito tempo? Água. Tipo, sem água, sem comida, 2 pontos. Sem água, sem comida, não vive. Sem oxigênio. Cara, isso. Então, esses pontos aí. Então, isso aí. Então, tu pode ficar sedentário o resto da vida, sem atividade física, mas você vai se manter em pé ainda. Tipo. Mas sem oxigênio, água, sem esses elementos aí, não vai sobreviver. Então, nessa questão de autodesenvolvimento, né, de buscar uma vida diferente, uma vida nova e ver um propósito, a primeira coisa é buscar conhecimento, mudar a mentalidade, colocar em prática, aceitar o processo, entender o processo. Não adianta nada eu saber de cabo a rabo sobre investimento, saber tudo como funcionam os investimentos, onde tem que investir, o que é um CDB, o que é uma Selic, o que é uma ação, e eu ter dinheiro para isso, ter educação financeira, saber como funciona, se eu não tenho inteligência emocional. Se eu não mudei a minha mentalidade ainda, se ela ainda é uma mentalidade consumista. Não adianta isso. Então, primeiro eu tenho que ter a mentalidade preparada para aquela nova realidade. Então, cara, a raiz é aqui. Não adianta nada, já fiz alguns vídeos, não adianta nada eu saber sobre educação financeira se eu não tenho uma mentalidade relacionada àquele conhecimento. Aqui já tem que estar impregnado aquele conhecimento, não só eu saber aquilo. Porque quantas pessoas sabem que tem que emagrecer e não emagrecem? Por quê? Porque tem que mudar aqui, eliminar algumas crenças, colocar outras. É nessa pegada para conseguir ter algum resultado. Então, por isso que eu consegui me achar e estou focando nisso aqui, porque é o principal, é o ponto de partida, é esse. Sem isso, não vai a lugar nenhum. Com certeza. Eu sempre tive, sempre não, eu digo assim, a partir dos 14, 15 anos, eu comecei a perceber mais esse meu interesse. Aí que me surgiu os pensamentos de psicologia, né, da área de psicologia. Porque eu sempre tive a facilidade de compreender muito bem o ser humano, sabe? Um simples olhar, uma palavra, a expressão, né? Não é somente a expressão linguística, mas a corporal também. Comecei a perceber essas coisas. E a partir dos 15, 16 anos, quando eu tive o primeiro contato com o livro que é o de desenvolvimento humano, né? Que é os chamados autoajuda. E eu comecei a perceber esse mundo real que existia não só dentro da minha mente, mas também fora. Então foi onde tive o primeiro contato, leituras que me deu um bom norte nesse início da minha vida, né, profissional. E hoje, atualmente, eu sempre busco manter isso. E agora estou retomando isso de novo, a buscar novos conhecimentos, novas leituras, né, hábitos nesse sentido também. E eu estou percebendo, sentindo o mesmo desconforto que eu sentia quando eu estava na empresa, que eu queria fazer algo novo, eu estou sentindo isso novamente, porque eu percebi que o design que eu faço não é o fim, mas é o meio de onde eu quero chegar. Então, eu estou percebendo como um ciclo. Naquele dia, em 2018, quando eu iniciei, foi o início de um ciclo, ou a transição de um ciclo, né? Agora, eu estou mudando para um novo ciclo. Eu já não estou sentindo assim tão satisfeito em somente fazer a arte. Eu já quero fazer algo a mais. Por isso eu já estou reestruturando o meu perfil. Essa live já é significado disso. Não é à toa que a gente está aqui.
Com que a certeza. gente conversou, que você percebeu isso em mim, né? Tipo, para resolver, a gente conversar sobre a minha história e tal. Então, eu já tô entendendo isso, como funciona. Então, tudo isso que está acontecendo é fundamental. Então, eu já tô querendo entender além É, somente do design, quando, mas ah, quando a gente conversou ali, tipo assim, eu senti algo diferente em você. E agora você uhum, acabou de falar, né? Tipo, você tá entrando em movimento de novo, né? Você entrou e sim, tá top. eu tô reformatando o meu perfil, já tirei algumas publicações que eram antigas, porque eu já não Eu vi. conseguia ver ali do mesmo jeito. Tomei essa decisão há uns 4 ou 5 dias atrás. Antes de dormir, eu pensei se eu tirasse tudo. Aí eu pensei, eu vou fazer isso, vou tentar, vou começar de novo. Que já tem deixei uma única publicação agora. Uhum. Mas a partir dessa, agora eu vou dar mais sequência para fazer não somente fazer um conteúdo de mostrar soluções somente, sabe? Não mostrar somente a arte em si, mas o que Sim. ela, o design, não a arte, né? O design em si, qual o significado dele nos negócios, na vida das pessoas, o que isso influencia. Porque é assim que as pessoas, os empresários, né? Os empreendedores vão entender o porquê que eles precisam disso. Porque muitos não investem no design simplesmente porque acham que só está pagando ali o design para fazer uma artezinha, e não é isso. É muito maior, é um propósito É muito mais maior o que profundo, mais envolve. profundo. É muito, muito além disso. E eu também estou começando a buscar isso, compreender para poder expressar isso, né? E, e crescer nessa área, nesse sentido, porque a gente nunca para, né? Tipo, a gente nunca para de evoluir no entendimento, no conhecimento. E Hum. a nossa sede vai aumentando. Quanto mais a gente vê que existe A possibilidade. caminho ali no deserto, que você percebe que o mar é maior, você vai tendo mais sede, você quer caminhar mais, É. E quer é isso seguir mais ali. e é isso que dá sentido à vida, né? Se Com você certeza. você parte para esse lado com princípios, né, do bem, dá para se dizer assim, cara, se você seguir por esse caminho, você vai estar traçando um caminho saudável, não um caminho de eu quero mais por ganância, mas eu quero mais porque isso me faz bem e eu consigo É, ajudar mais pessoas, né? Eu consigo estar impactando outras vidas, eu consigo melhorar a isso, vida da minha família, né? exatamente. Então, o que eu tô percebendo é isso, que assim, realmente minha paixão, vamos dizer assim, que eu tenho, é sobre isso, sobre mentalidade humana, sobre comportamento humano. E aí eu tô pensando e trabalhando isso em mim, né? Como eu posso fazer isso ao mesmo tempo que eu trabalho, unir o marketing, a mentalidade humana, a venda, o dinheiro, Uhum. sabe, a saúde nisso tudo. Então agora eu estou encontrando um meio termo, ou acho que seria assim, talvez, para poder unir tudo isso, para não deixar faltar, porque se a gente deixa faltar de um lado, a gente vai sentir essa necessidade. Tem que Esse, equilibrar as coisas. essa é a palavra que eu ia utilizar agora. Equilíbrio. Equilíbrio. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar, tem que equilibrar. Tem que, cara, Porque assim, se você foca só no dinheiro, a família se destrói. uhum, E se você foca só na família, você fica sem dinheiro e a família se destrói também. Entendeu? Como você vai trazer um uhum, sustento? Então, tem que existir um equilíbrio. Eu quero viajar mais. Vou só viajar. Cara, vai ter um desequilíbrio, porque tu não está focando no trabalho, você não está focando na família, só está gastando dinheiro. Então, beleza, eu vou viajar, mas quantas viagens eu posso fazer para ter esse equilíbrio, né? Para manter todas as áreas? E eu vejo que é como se fosse uma estrela, esses pontos. Então, imagina uma estrela aí. Cada ponta uhum, da estrela uma é família, trabalho, dinheiro. uhum, Tem que ter a percepção, todas elas têm que estar iguais, dá para se dizer assim. Você nunca vai conseguir montar elas, deixar elas iguais, mas elas têm que estar legal. próximas. Tem que estar próximas. A partir do momento que você viu que uma estrela, que uma ponta da estrela se distanciou, aumentou o tamanho dela ou diminuiu demais, é ali que você tem que dar atenção. Tá? Porque, beleza, estiquei uma ponta, ela está muito maior do que as outras, tá ok.
deixo essa de lado agora, eu não vou diminuir ela, eu vou deixar onde ela está e eu vou pegar as outras pontas e deixar no mesmo tamanho do que aquela que está maior. Por quê? Porque assim eu cresço. Então você ajusta uma ponta, aí você vai ajustando as outras. É assim que acontece a evolução. Então você resolve a vida financeira, não tem problema de você ficar tipo assim, 30 dias focado no trabalho. Tô aqui, ó, consumindo o trabalho, puf, deu um boom, agora chegou onde eu queria. Beleza, a ponta do trabalho da estrela cresceu. Agora eu vou ter que focar na família, vou ter que focar na minha saúde. Para quê? Para que todas as pontas ficam iguais. Entendeu? Sim. Então é mais ou menos nessa pegada. E por isso do equilíbrio. Do equilíbrio. Porque família demais, como eu falei, vou focar a família. Sim, daí tu não vai trabalhar direito, você não vai performar, não vai conseguir levar dinheiro para casa, ali um pouco precisa levar para o médico, você nem tem dinheiro para pagar, tá, e daí? Por isso que tem que existir esse equilíbrio, né? Não focar só em uma coisa, e pode também só focar em uma coisa, mas em um determinado tempo. Tipo, cara, eu foquei muito em estudo, muito com objetivo, estudo, né? Isso, muito em estudo, conhecimento, muito. Foi tipo assim, cara, uns 3 anos e meio, assim, mais ou menos, cara. Só que o que aconteceu? A estrela do conhecimento, a ponta da estrela do conhecimento, explodiu. Foi lá em cima. Sim. Tipo, ela tava, sei lá, 10 vezes maior do que todas as outras. Opa! Então agora vamos parar e vamos alinhar as outras pontas. Por que eu fiz isso? Por que eu deixei essa ponta da estrela do conhecimento ficar tão grande? Porque eu não tinha consciência do equilíbrio. Eu não sabia que tinha que existir esse equilíbrio. Então eu queria mudar a minha vida e eu foquei naquilo ali, eu vi que aquilo ali ia resolver, mas opa, não é tudo também, né? Eu tenho que... Então, tipo assim, antes eu estudava, por exemplo, cara, de 3 a 4 horas por dia. Hoje eu estudo 1 hora por dia. Então já me sobra de 2 a 3 horas para mim estar ficando mais com a minha família, né? Trabalhando num projeto diferente, indo mais na academia. Tipo, o ponto que ficou, a ponta da estrela que ficou mais pequena naquela época foi a família. Então Sim. Foi ali que eu descarreguei bastante energia para quê? Para ela voltar e deixar todas iguais, né, cara? Então é fundamental ter essa consciência e desenvolver essa percepção, porque não tem nada para estar medindo o que está mais e o que está menos. É uma percepção que você tem que ter. E como desenvolver essa percepção? Cara, não sei se você é casado, não, a gente não conversou sobre isso, mas imagina que não, você... Não, sou solteiro. Imagina que então você é casado e daí tua esposa começa, tu tá muito no celular, cara. É só trabalho, é só trabalho. Então quando começa essa cobrança muito, é um alerta. Aí entra naquela questão que nós falamos lá atrás. Quando a pessoa fala algo que você é bom, ok, observa, reforça, desenvolve aquela habilidade. Mas quando ela fala algo de ruim também, é um alerta. Opa, acho que estou deixando de fazer alguma coisa. Então, é nessa pegada aí que a pessoa vai desenvolver uma percepção ouvindo esses alertas que vai acontecer. Entendeu? Tipo assim, cara, larguei o meu trabalho, tô desleixado, e as pessoas, cara, como tu mudou, cara, tá tudo jogado. Um exemplo, né? Antes a tua mesa tava tudo organizada, mas na academia eu tô bombadão, cara. Eu sou o cara mais bombado da academia. Cara, foquei na academia e esqueci o meu trabalho. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, cara. Não tem uma fórmula mágica, é uma percepção que tem que estar desenvolvendo com o tempo e ouvir. Tanto o ponto positivo quanto o ponto negativo. O ponto positivo você trabalha, desenvolve, e o negativo você busca eliminar ele, corrigir, enfim. Tem que usar as suas habilidades aí para tá mudando isso. Cara, o equilíbrio eu vejo que eu faço assim, né? Eu vejo que essa é uma forma eficiente de estar buscando o equilíbrio. Ouvir o que for possível ouvir e reter o que é bom, né? Isso. Quando for de outras pessoas, assim, de opiniões e sugestões e conselhos de outras pessoas, né? Porque por mais absurdo, teve uma frase que eu não tô conseguindo lembrar exatamente como é, mas que fez muito sentido na minha vida. Que, tipo assim, as pessoas podem ter uma opinião diferente sobre você, erradas até, mas sempre
tem um pouco de sentido no que as pessoas falam. Só basta a gente analisar, por mais absurdo que possa parecer, mas tem um sentido. Tem uma raiz ali de verdade, de incentivo, de verdade, ou por que aquela pessoa... Às vezes a pessoa está falando algo que não é o correto, mas o porquê ela falou isso. Às vezes a razão dela falar isso é o que a gente precisa focar. Isso, e não o que ela falou. E isso, às vezes, tipo assim, você transmite, não que você seja aquilo, mas foi o que você transmitiu para ela naquele momento. Então você não é aquilo que você transmitiu, você simplesmente não soube transmitir aquilo. Eu vejo às vezes eu vejo às vezes em conversas, tipo assim, de pessoas, já peguei isso várias vezes. A pessoa começa a falar, eu tô de fora observando, né? E os dois conversando. Tipo assim, ele começa a falar algo e eu penso, aquele cara vai interpretar de forma errada porque ele não tá sabendo passar a mensagem. E é batata. Sim. E daí a outra pessoa às vezes se magoa e ele, não, mas não foi isso que eu quis dizer e tal. Cara, pois é, ele já teve uma percepção ruim de você, então ele vai falar, cara, não fui com a tua cara por causa disso e daquilo, mas você não é aquilo, só que a forma que você se expressou fez com que você passasse aquela mensagem. Então, por isso esse é o que ponto você... principal, né? Isso, então, que nem você falou, cara, por mais que é negativo e você não é aquilo, observa, porque tem uma verdade ali. Tem sempre algo existe ali uma verdade. Isso, tem algo ali que faz sentido, né? Pra estar trabalhando e identificando isso aí, cara. Porque um dos maiores pontos negativos das pessoas, na sociedade em geral, é a forma de se expressar, né? Porque existem mil e uma maneiras de dizer uma mesma coisa. Sim. E também tom de voz, a maneira de falar, palavras para se falar adequadas. Então, isso vale muito até dentro de empresa, né? Para chefes e funcionários, assim, muitas vezes ali causa conflito justamente por isso, porque não sabe, é uma maneira autoritária, às vezes não tão humana e profissional naquele sentido, né? E também dentro de casa, em relacionamentos, em amizades. Então, é geral, em toda a sociedade completa mesmo. Essa falha de maneira de expressão. É isso aí. Tem que estar desenvolvendo as habilidades. E uma das principais para se dar bem no empreendedorismo é a comunicação, né? Tem que desenvolver. Certeza. Por isso que tem que buscar conhecimento em tudo, né, cara? Em tudo. Mas eu acho que, cara, Matheus, assim, cara, foi top essa live, foi incrível, assim. Boa demais. A gente desenvolveu uma linha de raciocínio aqui alinhado um com o outro, foi bem bacana. Com certeza. Você superou as minhas expectativas, não que eram ruins, tipo, as minhas expectativas eram boas e a palavra que eu uso agora é excelente, entendeu? Mas, cara, foi muito top e eu acredito que nós vamos até estar marcando outras mais pra frente. Não conhecia Fechou, vamos fazer assim. Isso, eu não conhecia esse teu lado muito de mentalidade, né? Qual que era o teu alinhamento com isso. Então eu acho que dá para nós se aprofundar bastante sobre isso, sobre mentalidade. É isso que eu quero mostrar mais, porque muitos não sabem disso em mim, eu até então não mostrava, e que eu quero mostrar mais. Isso. Né? Poder focar mais nisso também. Positivo, mostrar essa importância aí, nós se aprofundar um pouco a mais, né, pra galera, tipo, algumas pessoas não vão entender o que nós estamos falando aqui. E o que nós vamos falar. Elas não vão entender. Faz parte. Só que se elas se identificam com isso, elas vão demonstrar interesse e vão começar a consumir isso até que elas entendam. Então, essa é a mágica. Fazer sentido. Essa é a mágica. Quando eu comecei a seguir o Jacob Petri, cara, eu não entendia nada que aquele louco falava. Só que, cara, eu pirava naquilo, eu queria entender aquilo, cara, e depois que eu entendi, eu tive um boom, assim, muito grande. Então, é normal, vocês que estão ouvindo, às vezes não entendeu que eu e o Matheus estamos falando, mas a busca incessante desse conhecimento nessa área de mudança de mentalidade e tal, vai fazer com que aumente esse entendimento e, como consequência, comece a mudar a vida à nossa volta. E eu vou passar a fala para ti e depois eu quero finalizar a live aqui com uma frase somente. E daí vamos... Beleza.
Os últimas palavras, então. Não, Isso eu aí. também te agradecer, né, pela oportunidade aí, que também, né, o momento que eu vi o seu perfil, que foi assim, foi através de um outro perfil que eu não me lembro exatamente agora, mas foi num comentário que você fez, Uhum. né, contando um pouquinho lá da sua história, naquele comentário, e aí eu cliquei e eu já tava com muita sede de conhecer assuntos desse tipo, né? Não que eu já não conhecesse, mas de consumir novamente para eu me alinhar no que eu tô fazendo. E aí eu fui ver, comecei a pesquisar e me identifiquei com 100% do que você publicou. Muitas coisas, muitas palavras pareciam as minhas próprias até. Porque é Show. muito legal isso, né? Porque o conhecimento sobre algo, tem coisas e detalhes que são, como que pode dizer, que são comuns, né, entre nós. Muitas vezes a gente vai ouvir uma outra pessoa falando exatamente o que a gente fala. Por quê? Porque é uma consciência única que rege tudo isso. Então, a partir disso, já tive que te mandar mensagem, tive que, né, parabenizar pelo que você fazia e mostrar que eu me identifiquei para deixar isso registrado. Então, agradeço também por você. Acho legal você ter percebido isso também, né, de ter me convidado até aqui para poder falar um pouquinho mais. E muito obrigado mesmo, e sempre vou estar à disposição, hein, para quando tiver outros assuntos, né, para abordar, para Certo. projetos, aí pode contar comigo sempre. E não, Excelente. outra coisa, Vai para lá, vai lá. finalizar, desculpa, como você falou antes, que você falou que achou que seria bom e tornou excelente, né? Ficou excelente. É uma das frases que, inclusive, eu tinha até colocado no meu perfil esses dias, que eu tinha colocado assim, tornando o que é bom e excelente. Porque é isso que a gente tem que buscar fazer, né, mano? Isso. Quando algo é bom, você tem que buscar deixar excelente, sempre o melhor. Hum. E o excelente vai se tornar bom depois, e se torna excelente de novo. Então, todos os nossos momentos, se já são bons, vamos tornar excelente. É isso, isso define bem mesmo. Eu queria agradecer a todos também que deixaram os comentários aqui. A gente estava numa vibe que eu não consegui responder É todos, né? verdade, eu também não consegui prestar muito bem Mas atenção, muito, mas muito obrigado a cada obrigado. um também. Muito obrigado por todos os comentários, muito obrigado por todo mundo que me segue aqui. Tá? Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com a vida da galera que estava aí assistindo. Eu acredito que sim, pelos comentários. Nós somos hoje um número pequeno aqui no Instagram, mas, cara, é uma crescente que está me surpreendendo. Eu até estava falando com uma guria, com a minha esposa, foi isso, com a minha esposa. A semana passada, era uma quarta-feira, eu estava com 480 seguidores. E, cara, eu achei que ia levar mais uns 15 dias para mim bater 450 e levou tipo 4 dias. Então, em 4 dias foi 100 seguidores, tudo orgânico. Então, tá E o seu surreal, alcance está ficando mais. gigantesco, né? Tá gigantesco. Então, foi nos últimos 30 dias, o meu perfil apareceu de forma orgânica para mais de 110 pessoas, 110 mil Cara, isso pessoas. é um absurdo de bom. É Isso é muita gente. excelente, né? É muita gente, né? Muita Nossa, gente. legal mesmo. E por quê? Porque entra naquilo, cara, eu tento dar meu melhor aqui, eu tento ser eu, né? Tanto é que eu não estou colocando nenhum produto aqui para vender, porque eu já falei isso várias vezes, eu não quero desviar a mensagem, o que eu quero é levar a mensagem. Né? E quero terminar, quero te agradecer por estar aqui, vamos com certeza marcar outra live. E Vamos quero sim. Tem ter, e muito quer, assunto, né? É tem muito demais. assunto, tem muito assunto, tem muito assunto. E eu vou terminar com uma frase aqui, que é o seguinte, que acredito que é de minha autoria, porque fui eu que elaborei aqui e não vi em nenhum outro lugar. Que Legal. o conhecimento vai te levar a lugares que você nunca imaginou um dia. É o que Perfeito. aconteceu comigo, entendeu? Cara, ele tá me Perfeito levando demais. a lugares que eu nunca sonhei, nunca um dia imaginei. E por quê? Por causa do conhecimento. A base é isso. Aquele evento que eu fui a semana passada, cara, o ponto principal, a palavra que eu mais ouvi lá era conhecimento. O dono do evento, o cara que fez o evento, ele fez uma palestra, ele falou, cara, o objetivo disso daqui é levar conhecimento. Eu quero mudar a vida das pessoas através do conhecimento, porque foi o conhecimento que mudou a minha. Então, esse é meu objetivo aqui também, né? Então, o conhecimento vai te levar em lugares que você nunca um dia imaginou em poder ir.
Então é nessa pegada aí, cara. Um abraço, Matheus. Tem como complementar algo rapidinho? Tem Tem com tempo, certeza. será? Que você falando disso, né, que o conhecimento é muito necessário. Porque um exemplo também que eu tenho pensado muito sobre algo é exemplo assim, a pessoa com o conhecimento correto ali sobre fazer o fogo, ela a partir do nada, uma folha seca de uma madeirinha, ela gera fogo. De onde vem esse fogo? De onde vem essa energia? Mas ela tem o conhecimento correto de girar, de fazer o que precisa para transformar o nada em algo. Mas se uma mesma pessoa estiver do lado e não tiver esse conhecimento, ela não faz nada. Ela não consegue gerar o fogo. E a sabedoria e o conhecimento fazem a mesma coisa na nossa vida. Se a gente conhece as técnicas, o fogo que é gerado a partir daqueles palitos é as transformações que vai gerar dentro da gente, para a nossa vida. A partir do nada, entre aspas, né, a gente consegue alcançar o fogo dentro de nós, que é conhecimento de vida mesmo, né? E tudo que está no mundo que você pode visualizar, e até o que você não pode visualizar, já é nosso. Já foi deixado aqui para nós. Nós só temos que buscar. E ponto. Verdade. A água no bebedouro está ali. Para beber, você tem que buscar. Deus já colocou a água ali. Você tem que ir lá tomar. Então, se eu quero uma mudança, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que buscar. Tá tudo ali, cara. O carão do ano, de sei lá, que você sonha ali de 100 mil, 200 mil reais, cara, tá lá. Você só tem que conquistar ele. Ele já tá ali. Conhecimento e ação, né? É isso. A base de tudo, não tem como. É isso aí. Só temos que buscar. Essa é a fórmula mágica, né? Essa é a fórmula mágica. Mas então tá. Mas beleza, cara. Viu? Obrigado aí, Matheus. Eu que agradeço. Até a próxima. De verdade. Tá bom? Tchau, Até. Fica com Deus aí, todo mundo. Até.